Vamos aplicar o método POC hoje nas mães. Então, se você está passando por esse momento, seu filho começou a namorar, não te falou, ou então te falou, se tiver doendo no seu coração, vamos aplicar o método POC e entender a raiz da questão. Soraya, meu filho começou a namorar e isso tá doendo aqui no meu coração. Soraya, meu filho começou a namorar, não me contou e isso tá doendo aqui no meu coração. Então, são duas situações que a gente vai aplicar o método POC e entender a raiz da questão. O que tá doendo aí no seu coração? Por quê? Porque enquanto a gente não trabalhar a raiz da questão, isso não vai melhorar aqui no seu coração e vai afetar o seu relacionamento com o seu filho. E pode distanciar você dele. Tá? Então, eu vou trazer algumas sugestões do que eu observo aqui no consultório para você parar para pensar aí na sua casa para a gente trabalhar essa ideia. Tá bom? Então, vamos lá. Primeira coisa que eu geralmente observo, né? Por que a mãe se sente magoada com isso? Ou preocupada com isso, né? Preocupação sobre o parceiro. Uma das maiores preocupações da mãe é: será que é uma pessoa do bem? Será que vai fazer bem para minha filha? Será que vai fazer bem para o meu filho? Então, preocupação sobre quem vai ser, quem é esse parceiro. Então, para acalmar o coração, se eu proibir, eles vão se afastar e eu não vou conhecer esse parceiro. Se eu for a favor, eu tenho a oportunidade de estar ali conhecendo, sabendo, tomando conta, pondo aqui, ó, debaixo da asa, tá? Então, essa é uma da primeira questão, que se for isso, trabalhe essa questão do aproxime seu filho para você ir conhecendo o parceiro ou a parceira. E diminuindo essa dorzinha aqui, tá? 2. Vai distrair meu filho, vai distrair ele da escola, do desenvolvimento dele, não vai fazer bem esse namoro, não. Então, se essa é a sua preocupação de que vai afetar demais o desenvolvimento, o esporte, a escola, se essa é a sua preocupação, volta lá naquela minha live que eu mostrei no começo, que é o meu adolescente quer namorar. Essa live vai te ajudar. 3. Ansiedade de que, e se meu filho sofrer? E se ele passar por um momento triste? E se ele for rejeitado? E se ele sofrer? Se ele sofrer, ele vai sair mais forte. A gente não pode proteger o filho de tudo, porque ele precisa crescer para se tornar um adulto bem-sucedido. E para ele se tornar não digo bem-sucedido financeiramente, não, tá? Uma pessoa próspera. Para isso ele precisa passar também por dores aqui na adolescência. Tá bom? Então, trabalhar essa ansiedade, entender que é importante para ele esse momento de crescimento. 4. Soraya, hoje eu recebi relatos assim: eu não me sinto uma boa mãe, porque meu filho não veio me contar. Ou então me contou, mas não me conta nada sobre o namoro. Na fase da adolescência, o filho ele não vem contar 100% das coisas para a mãe. Nem todos. Alguns. Por quê? Porque num primeiro momento eles buscam os pares para dividir os segredos. O que são os pares? Os amigos da mesma idade que passam pelas mesmas coisas que eles.
Porque como eles se identificam, eles têm mais liberdade de dividir o que eles estão sentindo. Então, num primeiro momento, eles vão buscar os pares. Numa situação mais delicada, eles buscam os pais. Importante, delicado. Tá? Então, é comum, num primeiro momento, ele buscar o amigo. E depois vir dividir com os pais. Então, não se sinta uma má mãe. Puxa, eu fui uma má mãe, porque ele não veio me contar, contou primeiro pro amigo. Não, isso faz parte desse momento, num primeiro, repetir momento, né? Mas faz parte dessa transição, num primeiro momento, ele buscar contar pro amigo, tá? Por essa identificação. Então, não é que você é uma má mãe. 5. Muitas mães passam por isso. É um marco o filho começar a namorar. Como assim? Meu filho, aquele bebê que estava aqui em casa ontem, que eu troquei a fraldinha ontem, tá namorando. É um marco, é como se dissesse, mãe, cresci. E a mãe, toma um susto. Então umas assustam, umas ficam magoadas, outras ficam tristes. E outras ficam com ciúmes. Então eu preciso identificar que sentimento está passando aqui no meu coração para eu trabalhar com esse sentimento. Então assustou? Puxa, meu filho está crescendo? Que sentimento está passando aqui dentro que eu preciso trabalhar? Então, para pensar, se você está me ouvindo agora, para pensar, para ouvir o seu coração agora. O que está passando aí no seu coração? Estou ouvindo o meu sobre o meu enteado, para ver o que eu ouço aqui. Para você trabalhar aí. Tá bom? Também fiz comigo, também parei para ouvir. 5, amadurecimento. 6, preocupações com a segurança. Inevitável. Por quê? Porque ele vai querer sair mais, ele vai querer chegar um pouco mais tarde, depois vai crescer, vai ter aquela preocupação com os horários, né? Então, vai ter essa preocupação com a segurança. E vai ter aquela preocupação do, será que vai ser uma boa influência, né? Será que esse parceiro vai ser uma boa influência? Será que ele vai fazer mal para o meu filho? Vai fazer bem para o meu filho? Então, essa questão da segurança bate no coração. E aí, como trabalhar isso? Daquela forma que eu falei no começo. Traz o parceiro para perto para você conhecer. Tá? 6. Separei 7, falta só mais um. Mudança na dinâmica familiar. Inevitável. Então, ele vai querer sair mais com o namorado, com a namorada. E aí mexe com a dinâmica de vocês, porque vocês tinham programado sábado de fazer tal coisa, e ele já vai querer que uma parte ali do tempo não seja feita isso. Então, mexe com a dinâmica da casa. Então, eu preciso estar preparada para isso. Tá? E como eu trabalho essa questão? Vivenciando, estando pronta e preparada. Pronta a gente nunca tá. Me preparando para esse momento, tá? Não esqueçam dos combinados que a gente conversou aqui no começo da live. Começou a namorar, já façam os combinados com o filho. Não começou a namorar, já faça antes de começar, para não ter problema no futuro. Tá bom? Bom, isso foi o que eu mais observo no consultório. Pode ter mais questões que vocês vão encontrar aí no coraçãozinho de vocês, tá? Então, se você tá vivendo esse momento, seu filho tá namorando e te contou, seu filho tá namorando ainda não te contou, mas você ficou sabendo por outras pessoas,
e isso doeu, machucou, magoou, enfim, teve alguma repercussão aqui no seu coração, aplique o método POC, veja a raiz da questão, conheça-se, observe-se e trabalhe o que vem à tona. Tá bom? Te desejo boas reflexões. Vou continuar lendo aqui. Tô lendo aqui de novo da Lala. Na minha escola começa, agora eu entendi, do 6º ao 9º ano. A Ione falou, estou bem tranquilo, o namorado mora em outra cidade. Que bom, Ione. Aí agora eu li de novo lá seu comentário. Normalmente os do 9º ano já não são mais virgem. Puxa vida, 9º ano a minha enteada saiu do 9º ano. Foi pro primeiro colegial agora. Colegial não, agora é fundamental. A Dai falou assim, hoje minha filha contou que os meninos da sala com 11, 12... Ah, sim, já falam de sexo. Tá, com 11, 12 já começa aquela história da piadinha. O professor fala qualquer coisa que sugira. Ai, vai, qualquer coisa, deixa eu pensar. Ai, nem sei, nem passa na minha cabeça. Vai, faz de conta, fala de pepino, de cenoura, pronto. Pra eles tudo é motivo de piada na sala. Então, nessa idade já começa esse tipo de brincadeira entre os meninos. E algumas meninas se sentem até ofendidas, porque eles brincam demais na sala, os meninos. Então, ela tinha falado que ela tinha 13, depois quase me matou do coração aqui na live. A Cris falou, namorado de 14 anos, de 14 querendo transar. Filha diz amá-lo, mas não quer sexo ainda, tem medo. Que bom. Porque, pelo que eu me lembro, a Cris falou que ela tem 13, né? Ainda muito novinha, né? Então, vai conversando com ela sobre isso, tá? De qualquer forma, tem essa live que eu mostrei aqui, anticoncepcional na adolescência. Cuidado com isso. Então, não foque só no anticoncepcional. Tenha conversa sobre o todo, tá? Qualquer coisa, volta lá nessa live que vai ajudar. A Ione falou assim, não teríamos que fazer combinados. Ione, se eu fosse você, eu já faria combinados, mesmo ele namorando longe, né? Mesmo ele morando longe, tá? Já introduz, já vai conversando, já vai preparando o terreno, tá? Vai que vem as férias e ele vem pra cá nas férias. Se fosse você, eu já me preparar. Ruth deu uma risada, a galera também, ó, todo mundo aqui riu, porque eu quase infartei. A Paula falou que também assustou. Nossa, aquela hora eu assustei. Eu lembrei de uma situação, gente, que eu passei na vida. Eu nem lembro quanto tempo faz, deve fazer mais de 10 anos. De uma criança que eu estava atendendo um consultório de 10 anos. E eu comecei a observar as atitudes dele na consulta. E eu falei, esse menino não é mais virgem. 10 anos. E a mãe... Era a primeira vez que eles vinham no consultório, né? Mas eu tenho faro, não adianta, né? Quando a gente tem experiência, a gente tem experiência, né? Ele falou ali 2, 3 coisas, eu falei, esse menino não é virgem mais. Aí eu perguntei pra ele, porque eu aprendi que o melhor é conversar, né? Então eu perguntei pra ele, você, não lembro como eu perguntei, você já teve relação sexual, não sei, mas eu fui direta na pergunta. E a mãe olhou pra mim e falou assim, nossa, doutora, imagina, ele tem 10 anos. Tipo, brava comigo, né? E ele olhou pra mim e falou assim, já tive várias vezes. Então, do mesmo jeito que eu infartei aqui na live, essa mãe quase infartou lá na consulta, quando ela descobriu que o filho dela já tinha tido várias relações sexuais. Então, não tem jeito. O melhor caminho é a conversa. E o melhor é a prevenção. A Ana falou assim, não tem idade. Isso, toda mãe é pega de surpresa. Ó, parece que eu combinei com a Ana.
fica um pouco sem saber o que fazer. É isso aí. O meu tem 29 anos e ainda estou aprendendo a lidar com isso. Muito bom seu comentário, Ana. É isso aí. E veio a calhar com esse comentário que eu trouxe.